Por qual motivo a violência é encarada como um problema de saúde pública? E quais medidas vêm sendo tomadas para que esse problema não afete a sociedade e, em especial, a população idosa? Quem disserta mais sobre esses e outros temas é Germana Perissé, graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Teresópolis e mestre em Saúde Coletiva pela UFRJ. Atualmente, exerce o cargo de médica geriatra e gerente da área técnica de saúde do homem e do idoso na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Germana. Eu gostaria de saber inicialmente o que te motivou a trabalhar nessa área e principalmente com esse foco direcionado à saúde do idoso. Bom, trabalhar na medicina para mim sempre foi a minha área desde que eu me entendo por gente. E em relação à saúde do idoso foi a partir do momento da minha atividade do dia a dia que eu passei a perceber que a maioria das pessoas que eu atendia eram idosos. Aí eu comecei a me interessar mais sobre a questão da saúde da pessoa idosa. Entendeu? Basicamente foi isso. Você fez parte do desenvolvimento de um edital sobre o enfrentamento da violência e colaborou com as políticas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde para a cidade do Rio de Janeiro lidar com a violência. Você poderia falar um pouco mais sobre esse tema? Bom, a gente trabalhou nesse artigo, a gente trabalhou duas estratégias que a gente usa para poder conversar com os profissionais de saúde em relação à questão da violência contra a pessoa idosa. A gente usa um artifício, a estratégia de fazer uns fóruns de saúde da pessoa idosa nas áreas de planejamento do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é dividido em 10 áreas, então a gente faz fóruns regionais, conversando com os profissionais de saúde e dentro do tema do fórum sempre entra o tema violência, para a gente poder conversar com os profissionais de saúde. Eu não sei se você sabe, mas a notificação da violência é uma coisa recente. Ela vem de 2008 para cá, que passou a ter uma ficha de notificação de violência. Nesse meio tempo, eu não lembro mais a data precisa, mas houve uma modificação do formato da ficha, inclusive, que ela começou a entrar outros tipos de violência. Inicialmente, antes de 2008, só tinha ficha de notificação de violência de criança. Aí depois passou a existir para outras. E hoje ela inclui, inclusive, a comunidade LGBT, né, e todas as orientações sexuais que existem atualmente. E aí a gente trabalha dentro do fórum e uma outra situação que a gente trabalha também é com mediação de conflito, que começou principalmente no programa de atenção domiciliar ao idoso, porque as equipes que vão às casas das famílias observaram que elas estavam com dificuldade de trabalhar com os conflitos familiares. Então, a gente tem formação, profissionais lá da Secretaria com formação em mediação. Falei, vamos trabalhar a mediação de conflito, porque a forma também não pode nem dizer que a família está errada, nem deixá-la se virar sozinha, a gente tem que ajudar, né? E aí usa essa tecnologia de mediação de conflito. Inicialmente foi só no programa de atenção domiciliar, mas hoje a gente já está expandindo essa estratégia para as equipes também de saúde da família, trabalhar com mediação de conflitos. Para que uma cultura mais pacífica seja implementada, é extremamente necessária que haja supervisão, além do envolvimento das famílias, da sociedade como um todo e das equipes de profissionais, dando a diretriz para esse enfrentamento à violência, pois identificar a vulnerabilidade dos meios é fundamental para que essa política se torne o mais efetiva possível. Você poderia nos explicar, Germana, de que maneira se dá a organização dessa estratégia e quais os principais agentes que atuam? Na verdade, os agentes são todos os profissionais de saúde, independente de qual profissão esse profissional vai, desde os agentes comunitários até o médico, diretor de unidade, todos os profissionais de saúde agem. À medida que uma equipe, independente dela ser em nível hospitalar ou na atenção primária, saiba da existência de uma violência, a gente pede que eles não só façam a notificação da violência, porque uma questão é a notificação da violência que vai para um banco da saúde. A outra questão é como trabalhar esta violência com aquela família. Nem tudo a gente judicializa.
Sim. Nem tudo a gente pede socorro para outras instâncias. Muitas vezes a gente consegue, dentro da própria saúde, trabalhar os motivos daquela violência e tentar dirimir a situação, resolver a situação. Sim. Tá? Então, a gente trabalha com todos os profissionais. E quando se faz algum tipo de capacitação, algum tipo de conversa, de fórum, sempre a gente envolve todos os profissionais. Para que todos fiquem cientes. Então, como o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, uma estratégia que se usa é que tenham grupos articuladores regionais, ou seja, profissionais nas coordenações das áreas programáticas, né, de forma que, nas áreas de planejamento, de forma que esses profissionais sejam os que entendem melhor da violência e que conseguem auxiliar as equipes a resolver. Porque muitas vezes você vai resolver um problema que o próprio território pode ajudar. Por exemplo, se o motivo da violência, porque aquela família está passando fome, a gente pode tentar uma bolsa básica, né? Uma cesta básica para aquela família numa igreja, numa outra entidade local que forneça. E aí você acaba resolvendo a violência, porque todo mundo de barriga cheia, ninguém briga. Então essa é uma forma de se trabalhar, tá? Também. A expectativa de vida aumentou e com isso se deu o aumento do envelhecimento da população. Com esse dado, também cresceu a demanda por políticas sociais voltadas para questões dos idosos. Benefícios, serviços, programas e projetos que visam a promoção dos direitos humanos da população idosa, pois, infelizmente, grande parte desse segmento se encontra em estado de abandono ou sendo vítima de maus tratos, praticados na maioria das vezes por familiares, conhecidos ou cuidadores. O foco do seu trabalho é para cada tipo de violência é necessária uma abordagem específica. Eu gostaria de saber quais as estratégias e quais foram as medidas adotadas pela Secretaria de Saúde para lidar com essas situações de violência relacionadas à pessoa idosa, especificamente, e de que forma elas têm se mostrado efetivas. Bom, com relação à efetividade, a gente ainda não tem muitos dados, não posso te dizer realmente se está sendo efetivo ou não. Mas com relação ao que está sendo praticado, é aquilo que eu já falei anteriormente. A gente está trabalhando com todos os profissionais, eles ficando atentos, eles sendo os notificadores e os que atuam para tentar resolver o problema da violência contra a pessoa idosa, né? E levando em consideração que o tipo de violência contra a pessoa idosa, existem algumas violências que não estão muito claras, como, por exemplo, a violência financeira, né? É muito normal a gente achar que o idoso não pode mais ir ao banco e que o cartão tem que ficar na mão do filho. Até aí, tudo bem. Só que esse filho não pode, com este cartão, fazer empréstimos. Entendeu? Para benefício do próprio filho. Entendeu? Essa é uma diferença. Então, as pessoas, os familiares tendem a se aproveitar dessas situações. Existem essas situações. Então, a gente tem trabalhado esse tipo de violência com as equipes para elas poderem enxergar esta violência também. Entendeu? E muitas vezes as próprias famílias não conseguem enxergar que elas estão praticando a violência. Não, o papai sempre se cuidou sozinho. Só que a família não está enxergando que hoje o papai se cuidar sozinho não é uma coisa que é viável mais. Então, eles acabam deixando o papai sozinho sem o papai ter condição de ficar sozinho. Sim. Entendeu? Então, essa também é uma coisa que a gente tem que trabalhar com as famílias, porque elas começam a enxergar que as pessoas idosas, principalmente as muito idosas, tem horas que precisam mesmo do apoio e da atenção da família. É como na hora de receber, estar junto com alguém da família para ir ao banco, porque senão vai com o porteiro, vai com o empregado, acaba sendo passado para trás, ou pede ajuda do estranho no meio da rua, acaba sendo passado para trás, entendeu? Então, essas estratégias que a gente tem trabalhado. Não só falar dos tipos de violência, né, mostrando para todos os profissionais quais são e trabalhar com eles para que eles fiquem alertas e também trabalhar com as famílias, esses tipos de violência para as famílias estarem meio atentas. Efetividade a gente ainda não chegou no lugar, não. A única coisa que a gente viu é que o número de notificações aumentou. Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que a gente passou a conhecer mais. Sim. E o lado ruim é, será que aumentou a violência? Ou isso passou a acontecer porque a gente passou a pedir às pessoas para notificarem?
Entendeu? Então, ainda tem muita coisa ainda que tem muito pra chão gente pela frente. Isso, pra gente ver essa efetividade. E para encerrar nossa conversa, eu gostaria de saber qual é a maior dificuldade que você encontra na sua área? A maior dificuldade que a gente encontra ainda é com relação à implementação da política de saúde da pessoa idosa, porque muitas vezes o gestor ele não consegue enxergar que há necessidade de você ter algumas ações específicas para a população idosa. Então essa é a maior dificuldade que a gente ainda encontra. A gente no Rio de Janeiro, por exemplo, já conseguiu uma coisa muito interessante, que foi o programa de atenção domiciliar, que ele foi criado inicialmente para a população idosa, mas que sempre foi aberto a outras faixas etárias. Mas é um programa que dá uma assistência à população idosa muito interessante, que é para aqueles idosos que não podem sair de casa para ir à unidade de saúde ou eles estão acamados. E aí você tem uma equipe multidisciplinar que vai à residência e que não só reabilita, que a pessoa passa daquela situação que estava, que não poderia sair de casa, para uma situação que volta a poder sair de casa, ou então ensina aos familiares e cuidadores como lidar com aquela nova situação. Exemplo, seu João, estava no trabalho, 73 anos, lá resolvendo os problemas dele, e teve um AVC. Teve um derrame, foi para o hospital, volta para casa, deitado. Ele saiu de casa para trabalhar e voltou para casa deitado. E aí a família, isso tudo é uma novidade para a família. Então a existência de uma equipe que vai ajudar a essa família a receber o seu João deitado, numa nova situação de passar a maior parte do tempo, ajudar o seu João a voltar a levantar, a sentar, a voltar a andar dentro de casa, essa é uma coisa que foi um ganho. Mas a gente ainda tem que implementar muito mais coisas com relação à política. E essa é a nossa dificuldade atual, é como implementar as normas da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Muito obrigada, Germana, pela entrevista. Obrigada a você. Agatha Ariel, para Juliano Moreira.